Atos 11, verso 19 a 30. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te adoramos diante da tua presença santa e bendita e diante do texto da tua palavra lido. Pedimos a tua graça e iluminação do teu Espírito. Ó Deus, fala ao nosso coração, que o Senhor cumpra o teu propósito por meio do qual nos dá esse texto nesta tarde. Seja glorificado o teu nome, venha o teu reino, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos expondo este livro de Atos e chegamos a uma altura do livro em que finalmente os gentios foram recebidos na igreja. E, de fato, a igreja de Cristo, ela tem um caráter universal, ela reúne pessoas de todas as nações, judeus e gentios. E a igreja, então, Deus está trabalhando com a igreja para que ela viva essa verdade. E, de fato, então, no próprio texto que iremos considerar aqui, alguns dos dispersos pela tribulação de Estevão pregavam apenas aos judeus, outros também aos gentios. A igreja ela passa por um processo até o capítulo 15 do livro de Atos, no Concílio de Jerusalém, e Deus está trabalhando com a igreja, e nesse momento os gentios foram recebidos, e a natureza da igreja universal está sendo estabelecida. Tudo isso, irmãos, que estamos considerando é consequência da grande comissão do Senhor Jesus. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E então a igreja, ela, a partir de Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, agora a igreja ela vai em direção aos confins da terra. Não há como não notar, lendo o relato de Atos, a soberania de Deus operando aqui, junto com a responsabilidade humana. E como Deus usou a perseguição para o avanço da igreja. Então essa passagem é um dos pontos que iremos enfatizar, é que Deus de fato usou a perseguição soberanamente. Os planos de Deus se cumprem através da igreja. Outra questão notável, irmãos, é como Deus usou de modo informal pessoas crentes comuns, pregando o evangelho, evangelizando de boca a boca,
por parte dos membros da igreja, o evangelho ele foi difundido. E isso não faz oposição com a provisão de Deus de pregadores oficiais, líderes da igreja, pessoas que Deus investe de autoridade na igreja. Então, Deus usa tanto a igreja na evangelização, na comunicação do evangelho, de modo geral, e também de modo oficial. Deus usa também aqueles que ele vocaciona para o ministério e concede dons e ofícios na igreja. Outro ponto também que veremos no texto, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, há uma ênfase missionária e também no ministério da misericórdia, veremos isso também na nossa passagem. Irmãos, diante disso, nós iremos caminhar por esse texto sob o seguinte tema: a expansão natural da igreja debaixo da mão do Senhor. A expansão natural da igreja debaixo da mão do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero observar com os irmãos em nosso texto, quero observar que a igreja avança debaixo da soberania de Deus e também a responsabilidade humana. Essas coisas não estão em oposição, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso veremos do verso 19 ao verso 21. Então aqui há uma conexão com aquela dispersão iniciada depois do martírio de Estevão, e os crentes então dispersos pela tribulação que sobreveio ali a Jerusalém, a Judéia, eles se espalharam mais para o norte. Israel, ao norte, há ali a Fenícia, uma ilha no Mediterrâneo, a ilha de Chipre, a Síria. Então, a igreja perseguida, de fato dispersa pela perseguição, ela foi para outras regiões ao norte ali, em direção a estes lados. E, meus irmãos, se Deus é soberano, por que precisamos estar engajados na evangelização? E, de fato, o nosso texto ele exemplifica de modo extraordinário essa verdade. Deus está conduzindo a igreja, é a soberania de Deus em todos esses eventos, é a mão de Deus abençoando a igreja, os meios de graça, mas nós vemos aqui a igreja respondendo à sua vocação, os membros da igreja dispersos, comunicando o evangelho, ou seja, aproveitando a oportunidade, as oportunidades que Deus lhes deu para comunicar o evangelho, e com a bênção de Deus, então, a igreja avançou. No nosso texto, no verso 19, os que foram dispersos pela tribulação, no verso 19, alguns irmãos judeus anunciavam apenas na sinagoga, apenas aos judeus. Mas no verso 20, o texto diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então, alguns convertidos de fala grega, eles anunciavam o Senhor Jesus. Eles pregavam Jesus, então, na linguagem, na língua grega, e enfatizando o senhorio de Jesus Cristo. Então, nós vemos a soberania de Deus. Tudo isso está acontecendo como repercussão ao martírio de Estevão. Tudo isso está debaixo da soberania do Senhor. E Deus usando a igreja, pessoas que foram dispersas, que perderam seus bens ali naquela região, foram perseguidos e avançaram mais para o norte daquela região da Palestina. Outro detalhe importante aqui, meus irmãos, que vemos que Deus está, por meio dessa perseguição e expansão da igreja, avançando o seu reino. A igreja, de fato, Jerusalém, Samaria, vimos também Cesareia, agora Antioquia, e nós vemos que, por essa expansão da igreja, Deus está preparando ali em Antioquia uma base missionária. A igreja de Antioquia, de fato, a cidade de Antioquia é uma cidade muito importante, é a terceira cidade do Império Romano. Nós temos Roma, nós temos Alexandria e aqui Antioquia. E Deus usou o trabalho de crentes comuns para plantar uma igreja ali naquela importante cidade de Antioquia. Deus soberanamente os conduziu para aquela região, ou seja, o avanço da igreja
está debaixo da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, Deus usa crentes, todos nós nas nossas vocações, cada crente, Deus abre portas, oportunidades para que comuniquemos o Evangelho. Então, havia uma diferença na abordagem, alguns pregavam apenas aos judeus, outros também aos gregos, e independente dessa abordagem, o fato é que o Evangelho foi pregado, o nome de Cristo foi pregado, Jesus foi pregado como Senhor, e Deus abençoou a pregação, a comunicação do Evangelho, a evangelização, digamos assim, e veja que isso é dito no verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, por meio da pregação aos gregos, por meio do anúncio de Cristo como Senhor, com a bênção de Deus, a pregação alcançou ali grande efeito, resultado. Pessoas de língua grega, gentios gregos ali, pessoas gregas, foram reunidos à igreja do Senhor Jesus. Então a igreja, ela avança pela vontade de Deus. Deus é soberano sobre o avanço da igreja, e isso não está em contradição com a responsabilidade humana, com a nossa responsabilidade como crentes de comunicar o Evangelho, falar de Cristo, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para comunicar o Evangelho. Isso, irmãos, nos leva também para o segundo ponto, que é a igreja avança mediante o trabalho oficial e também o extraoficial. Verso 22 a 26. Então, a igreja avançou naquelas direções. A partir do verso 22, a repercussão dessa igreja plantada em Antioquia, assim como em Cesareia, a notícia chegou a Jerusalém, também a bênção de Deus na pregação naquela região de Antioquia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E a igreja, os líderes da igreja, enviaram então Barnabé para Antioquia. Barnabé é o encarregado apostólico, ele trabalha debaixo da autoridade dos apóstolos, e então Barnabé é aquele que representa a presença da liderança oficial da igreja ali em Antioquia. Então, assim como Deus, irmãos, ele usa cada crente individual nas suas vocações, a igreja também reconhece a necessidade do pastoreio, da doutrina, da pregação por parte de oficiais, e isso é uma constante aqui no livro de Atos. Então, vimos isso em Samaria, vimos em Cesareia, em outras regiões da Judeia, e agora que a igreja se expande para o norte, para Antioquia, perceba que um líder, um encarregado apostólico é enviado para pastorear a igreja, encorajar os irmãos e estabelecer ali aquele trabalho. Porque Antioquia não deve permanecer como uma comunidade isolada. E a própria igreja, ela reconhece essa necessidade. Agora, veja que a vinda de Barnabé não representa nenhuma pregação de nenhuma novidade para a igreja. Não é isso que representa a vinda de Barnabé. O texto diz, no verso 23, que, tendo Barnabé chegado, ele viu a graça de Deus e alegrou-se com os irmãos, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, Barnabé ele não representa uma nova pregação, o fundamento foi posto, aqueles irmãos creram no Senhor. Barnabé ele constatou a graça de Deus na vida daqueles irmãos, e o que Barnabé fez foi encorajar aqueles irmãos e ter interesse no progresso daquela obra. Esse é o papel de Barnabé aqui. O texto Lucas descreve características de Barnabé, o texto diz que era um homem cheio do espírito de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Também Deus usou a presença de Barnabé, a sua pregação, o meio de graça ali estabelecido por Deus para reunir mais pessoas à igreja. E Barnabé, além disso, preocupado com o bem da igreja, com o avanço da igreja, sabendo da importância da doutrinação, da pregação,
para a saúde da igreja. O texto diz, no verso 25, que Barnabé, então, ele vai à procura de Saulo, de Paulo, do apóstolo Paulo, que após a sua conversão pregou na região da Arábia, mas estava em local desconhecido nesse momento. O texto dá a entender, pela ida de Barnabé a Tarso, que Paulo voltou à sua terra natal, tendo em vista que ele é de Tarso. Então o texto dá a entender que Barnabé ele fez uma procura bem detalhada, um esforço muito grande nessa procura por Paulo, e então ele vai a Tarso e procura por ele, e tendo encontrado, ele leva o apóstolo Paulo, Saulo aí descrito, o nome hebreu é Saulo e o nome grego Paulo, independente, os dois nomes se referem à mesma pessoa. E então o apóstolo Paulo ele é levado por Barnabé para pregar em Antioquia e juntos então ali, estes dois, eles discipulam a igreja, eles então pregam o evangelho, a igreja ela é instruída. Então Deus usa essa liderança oficial, a pregação oficial, digamos assim, através de pessoas vocacionadas, capacitadas. Há um crescimento da igreja, e essas coisas, irmãos, não estão em oposição uma com a outra, e há uma grande bênção da chegada do apóstolo Paulo ali, àquela igreja de Antioquia. A partir dessa pregação, e perceba a importância da doutrina, a importância do evangelho, da doutrinação na igreja. No final do verso 16, o texto diz que, por consequência dessa pregação, ali em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, embora a igreja começou por um trabalho comum de crentes comunicando o evangelho, através da evangelização, através da doutrinação ali de Barnabé e de Paulo, a igreja ela cresceu em maturidade espiritual. E então os crentes eles passaram a ser distinguidos como cristãos. Um novo nome, um novo título foi dado aos crentes. E isso mostra então a importância da presença sim de oficiais, importância da saúde doutrinária da igreja. Então a soberania de Deus conduzindo a igreja dessa maneira, usando tanto os crentes, todos os crentes individuais, mas também usando os mestres, pregadores para o bem da igreja, e isso trouxe avanço para a igreja. Isso trouxe avanço pela instrumentalidade desses homens. Mas percebem, irmãos, que tudo isso é graças à boa mão do Senhor. Tudo isso que está acontecendo no texto, a ênfase de Lucas, é que tudo isso aconteceu por causa da bênção de Deus através destes meios estabelecidos por Ele mesmo. Irmãos, em terceiro lugar, também quero ver com os irmãos, e a partir do verso 27 ao 30, que com a bênção de Deus a igreja cumprirá o seu papel missionário e social. Com a bênção de Deus a igreja cumprirá o seu papel missionário e social. Essa seção do verso 27 ao 30, ela trata da vinda de profetas que haviam ali no período em que o Novo Testamento estava sendo escriturado. Deus usou um destes profetas, Ágabo, para prever uma fome que haveria ali naquele período, uma fome gravíssima, que os historiadores antigos relatam de uma grave fome daquele período. E então, por consequência da saúde da igreja, do bem doutrinário dessa igreja, da vinda de Barnabé, depois de Paulo, nós vemos que foi plantada e fortalecida uma igreja ali na cidade de Antioquia, e esta igreja, ao receber a notícia desta grave fome através desse profeta, uma fome que assolaria o mundo conhecido ali daquela época, esta igreja, então, a igreja de Antioquia, gentios ali, na sua maioria, ela se dispõe a ajudar a igreja em Jerusalém. Então, futuramente se tornará essa igreja bem doutrinada, bíblica, uma base missionária para as viagens missionárias de Paulo.
Mas aqui, especificamente, nós vemos que Deus usa a igreja para o ministério da misericórdia, para atender à necessidade da igreja em Jerusalém. Então, Deus dá um aviso, viria uma grave fome, e claro que quando Deus dá este aviso não é sem causa, foi um alerta, e a igreja sabia que a igreja de Jerusalém estava passando por grande fragilidade. Lembre das perseguições que começaram ali, de muitos que foram dispersos, muitos que perderam os seus bens. Então, claro que a fome assolaria o mundo inteiro, mas a igreja seria assolada de modo especial, porque estava fragilizada. Então, os crentes de Antioquia, a igreja de Antioquia, ela então participa de uma oferta de acordo com as suas posses, cada um. Há uma misericórdia, há uma gratidão dos crentes gregos ali de Antioquia para com a igreja de Jerusalém. Eles entenderam que aquela profecia era o Senhor os chamando para contribuir com os crentes em Jerusalém. Então, mais uma vez, irmãos, a profecia de Ágabo, ela nos lembra da soberania de Deus. Deus é soberano sobre as circunstâncias mundiais, os sofrimentos, e nós, como igreja, somos chamados a ser responsáveis em administrar essas crises e nos envolver como igreja em questões de misericórdia. O evangelho ele não é só uma questão social, esse foi um erro do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, além de questões doutrinárias, negarem as escrituras, a sua inspiração, eles reduziram o evangelho apenas à questão social, e isso foi um grave erro do liberalismo. Mas, de fato, o cristianismo, além da questão doutrinária fundamental, trata de salvação, também há questões de misericórdia, o amor a Deus, o amor ao próximo, a solidariedade em tempos difíceis. E esse texto ele trata de uma igreja bíblica, sadia, uma igreja doutrinariamente bem suprida, e que, num momento difícil, não se preocupou só com as suas necessidades particulares, mas, de fato, atendeu a família da fé em outras partes, no caso, a igreja ali de Jerusalém. Não há nada forçado aqui, não há como alguns vão para o livro de Atos, até para a igreja em Jerusalém, e propõem uma espécie de, para termos piedade, temos que vender todos os nossos bens, ou viver um tipo de vida comunista, algo desse tipo. Não é essa a ideia. O texto é muito claro que cada um, de acordo com as suas posses, no verso 29, diz isso, voluntariamente. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Tudo isso parece, vemos aí pelo texto, algo muito liberal, fruto da instrução natural que eles haviam recebido. Então, liberalmente, cada um, de acordo com as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos. E fizeram isso através dos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Meus irmãos, então, vemos em nosso texto que, de fato, uma igreja está estabelecida ali em Antioquia, uma igreja bíblica, uma igreja consciente da doutrina, consciente do evangelho, também consciente de sua responsabilidade quanto à misericórdia, quanto a assistir aos necessitados, e vemos isso na prática, através das doações, das colaborações enviados. E, não por menos, essa igreja, e aqui nesse lugar, estes foram conhecidos como cristãos, o nome cristão, ele surge aqui nesse contexto. Antes desse momento, eram chamados de discípulos, ou do caminho, ou outros nomes, antes desse título cristão. E é muito marcante, então, que esta igreja, ela pôde, então, ser caracterizada, os crentes ali receber esse honroso nome de cristãos, do qual até hoje nós temos esse nome, somos chamados desse nome de cristão. Irmãos, diante disso, eu quero ainda trazer aplicações
para nós, aplicações finais. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero observar, nesse momento aqui do avanço da igreja, em primeiro lugar, que possamos considerar e meditar como a igreja, com poucos recursos, conseguiu avançar em sua expansão missionária. E o texto é muito claro, por causa da mão do Senhor. O livro de Atos e o nosso texto, ele é muito claro. A bênção de Deus, Deus abençoou a evangelização, a pregação da igreja. Então, Deus determinou meios, o seu evangelho deve ser pregado, e o próprio Deus é quem abençoa esses meios. E uma igreja bíblica, uma igreja fiel, ela cumpre a sua vocação e, naturalmente, com a bênção de Deus, há crescimento. E tudo isso depende, claro, da bênção de Deus. O Lucas deixa isso muito claro, a boa mão do Senhor estava sobre eles. Isso é a soberania de Deus que falamos na argumentação. Também observamos a resposta de obediência da igreja. Então Deus é soberano, Ele tem planos, a sua vontade se cumprirá, Ele governará todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Cabe a nós responder com obediência à sua vontade revelada. E nós, irmãos, pela graça de Deus, já temos tudo o que nós precisamos. Alguns podem achar que falta algum recurso a mais de marketing, alguma coisa. Nada contra a igreja podendo lançar mão de recursos que possam auxiliar na comunicação do Evangelho, mas principalmente o que nós precisamos para viver uma vida de piedade e cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, que é comunicar o Evangelho. Tudo isso nós já temos pela graça de Deus. E tudo isso, de fato, terá efeito com a bênção de Deus. Então, claro que podemos, de modo lícito, usar os recursos do nosso tempo, debaixo da vontade de Deus, olhando pelo crivo das Escrituras, não há problema quanto a isso. Mas nós devemos ser fiéis àquilo que o Senhor já tem nos dado, a tarefa de comunicar o Evangelho, crer que Deus usa os meios de graça, também a pregação pública, oficial, Deus usa a evangelização, e tudo isso depende, claro, da bênção de Deus. E cabe a nós cumprir as nossas responsabilidades, as nossas vocações. Você, talvez, e a maioria, claro, não tem um ofício, uma responsabilidade oficial de pregar publicamente. Mas você pode ser fiel como ouvinte e repercutir aquilo que tem ouvido, aquilo que tem aprendido na igreja, repercutir na sua vida pessoal, experimentando pela graça de Deus essas realidades que o Senhor nos comunica na sua palavra, e também comunicando a pessoas que Deus coloca no seu caminho. E Deus, pela sua graça, cremos, temos plena convicção, pode abençoar, então, esses meios simples, a pregação pública, a evangelização, a conversa particular, para, então, expandir o Evangelho e até, como vimos no texto, usar crentes, pessoas que não têm um cargo, um ofício na igreja, para começar um trabalho em um lugar inesperado, um ponto de pregação. E Deus, Ele é soberano sobre essas coisas, e vemos aqui pelo exemplo do nosso texto que isso é sim uma realidade, uma possibilidade, algo que aconteceu na igreja primitiva e durante a história da igreja, e cremos também nos nossos dias. Então, como vimos aí, em primeiro lugar, devemos confiar nos meios de graça, na soberania de Deus. Mesmo com poucos recursos, Deus haverá de cumprir seus planos através da igreja. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos que também não existe contradição entre teologia e missões, doutrina, uma igreja doutrinária, e uma igreja que é envolvida com a tarefa missionária. Não há essa separação nas Escrituras e no nosso texto. Então, não há essa separação também entre o ministério oficial, o trabalho dos que têm
ofício, cargo e o trabalho dos membros, cada um nas suas vocações, e também não há essa separação a igrejas doutrinárias, igrejas que têm ênfase em evangelização ou missões. Não é o que vemos nas Escrituras na igreja de Antioquia. Pelo contrário, nós vemos que a ênfase missionária dessa igreja, que irá ser evidente na sequência do livro de Atos, ela surge de uma igreja bem instruída, de uma igreja que recebeu boa doutrina, teve bons mestres. Então, a igreja bem suprida doutrinariamente, essa igreja de Antioquia, se tornou a principal base missionária da igreja primitiva. É a partir de Antioquia que as viagens missionárias de Paulo, as famosas viagens, irão ocorrer. Então, nós devemos tirar da nossa mente qualquer ideia de que teologia e missões são coisas separadas, e não é assim, não é isso que vemos na história da igreja. Cremos que uma boa doutrina ela irá impulsionar a evangelização e também a obra missionária. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos aqui que uma igreja fiel e bíblica, ela naturalmente será identificada. Não apenas aqui. Anteriormente, nós vimos que a igreja contava com a simpatia, a igreja de Jerusalém, das pessoas ao redor, mas é interessante no nosso texto essa questão de que a igreja, os crentes foram identificados. E aqui, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Quando lemos a história da igreja no Brasil, da evangelização do Brasil, do trabalho ali de plantação de igrejas, no início, os missionários e os crentes eram conhecidos como Bíblias. Então, geralmente esses nomes surgem como uma ridicularização, uma chacota. Possivelmente é o caso também aqui. Essa ideia de chamar de cristão não é um elogio. Assim como chamar de Bíblia não era um elogio que era feito aos crentes ali no Brasil. Mas, de alguma maneira, a igreja fiel, ela se tornou identificada por essas coisas. Os crentes ali, a sua ênfase na Bíblia, na leitura bíblica, eles se tornaram conhecidos como Bíblias. E aqui, os crentes, pregando a Cristo, Cristo é Senhor, se tornaram conhecidos como cristãos. E isso invariavelmente vai acontecer, irmãos, quando levamos a doutrina a sério, a verdade a sério, quando de fato cremos no que pregamos e vivemos, experimentamos, de fato isso será distintivo, isso nos marcará e as pessoas de fato passarão a nos conhecer por essas características ou ênfases, e muitas vezes, como vemos aqui na história da igreja, apelidos, títulos são lançados sobre os crentes, e que no começo é uma chacota, uma perseguição, e que a igreja ela acolheu de boa mente esse nome cristão, porque foi uma grande honra que associou os crentes a Cristo. Cristo significa ungido, ele é ungido, o Senhor Jesus Cristo, e nós, os salvos pela graça de Deus, quando somos regenerados, nos convertemos, também recebemos o Espírito Santo e somos unidos a Cristo. Então veja que foi uma grande honra para a igreja e uma grande honra para nós sermos identificados como cristãos. Então, o nome cristão, isso aponta para a nossa relação com Cristo, o ungido do Senhor. Pela graça de Deus, nós também recebemos o Espírito Santo na nossa conversão, e isso vai ser visto ao redor. As pessoas vão ver na nossa vida consequências, desdobramentos dessa fé, e então, eventualmente, seremos identificados por características da nossa vida cristã. E nós devemos, claro, de bom grado, abraçar essas realidades e o nosso nome de cristão, ou qualquer outro título que recebamos por sermos fiéis a Deus, não devemos de modo algum nos envergonhar, devemos de fato nos identificar com a palavra, com Cristo, com o seu Evangelho.
Irmãos, então, tudo isso que vimos, toda essa argumentação, ela nos mostra isso que falamos no tema. A expansão natural da igreja. A expansão da igreja, ela é natural, debaixo da soberania de Deus. Usando os crentes particulares, usando os pregadores oficiais, aqueles que têm cargos na igreja, conduzindo os eventos da história, perseguições e outros eventos da história mundial, e também através de circunstâncias como crises mundiais, fomes, outros tipos de aflições que estão debaixo da soberania de Deus. E nós vemos então, podemos perceber que debaixo da boa mão de Deus, naturalmente, usando todas essas circunstâncias, a igreja ela haverá de avançar segundo o querer do nosso Deus. Que possamos ter essa plena convicção, que possamos ter na igreja de Antioquia também um incentivo a sermos uma igreja bíblica, fiel, uma igreja que ama a doutrina, uma igreja que aberta à instrução do Senhor, da sua palavra, e que também experimenta isso e que estende estas verdades a outros e cumpre a sua tarefa missionária e de misericórdia, especialmente, claro, aos da família da fé, mas a todos que Deus nos dê oportunidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe.